Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é André Orbacan e eu sou um dos idealizadores deste projeto, Parábolas Pandêmicas. No final de 2019, nós vimos pelos telejornais o surgimento de uma nova doença, que viria a ser uma epidemia lá na Ásia, mas que no início de 2020 conseguiu alcançar todos os continentes, tornando-se assim uma pandemia mundial. Nós, que aqui no Brasil não estávamos acostumados com esse cenário, nos deparamos com uma situação completamente nova. Coisas como o isolamento social, o home office constante, a higiene de produtos vindos do mercado, o uso de máscaras, se tornaram grandes problemas do nosso dia a dia. E tudo isso, claro, trouxe muita tristeza, muito medo e assolou o nosso país. Nós da Companhia Os Rouxinós não fomos diferentes. Nós também nos sentimos temerosos, nos sentimos fracos, mediante a esse grande vilão que não tinha solução e até hoje não tem grandes soluções. Por isso, para nos fortalecer, nós passamos a trocar pequenas histórias, a dialogar, a conversar e tentar ali ajudar um ao outro. Surgindo assim uma pesquisa, a pesquisa das famosas parábolas. Essas histórias antigas, tão potentes, que trazem problemas da antiguidade e que mostram como que esses personagens tão sábios resolveram e passaram por situações tão terríveis ou até mais terríveis do que essa que nós passamos hoje. Foi um momento de pesquisa e foi um momento de alento. Agora, em 2021, através da Lei Aldir Blanc, que pelo Fundo Municipal de Cultura da cidade de Santo André, nós podemos trazer essa pesquisa a você, público. Talvez trazer um certo conforto e uma reflexão. E como é que faremos isso? Nós realizaremos esse projeto com 3 capítulos separados. Sendo assim, vocês poderão apreciar histórias e narrativas orais musicadas diferentes a cada capítulo. E ao final de cada capítulo, nós teremos uma roda de conversa, porque as parábolas são assim. Elas funcionam como uma reflexão pessoal, mas quando a reflexão é coletiva, nós temos acesso a pontos de vistas que nós não tínhamos antes. E por isso, nós podemos aumentar ainda mais a interpretação do conto e, é claro, a sua potência. Então, nós estamos colocando no YouTube as estreias dos espetáculos. Fiquem, por favor, atentos e atentas às agendas. Assistam os espetáculos no momento de sua estreia, porque assim que acabar o espetáculo, vocês poderão entrar no link que está na descrição do vídeo. E assim também entrar na nossa reunião, na nossa roda de conversa sobre as lições aprendidas nesse dia. Espero que vocês estejam nesse momento com disposição, em um lugar confortável, com a escuta ativa, porque assim as parábolas chegarão ainda melhor. Então, sem mais delongas, tenha um bom espetáculo e nos vemos logo mais na roda de conversa. Num vilarejo tibetano, morava um ancião muito inteligente, que passava seus dias estudando os conceitos budistas. E todas as manhãs, uma camponesa lhe trazia leite que ela mesma tirava de sua cabra. No passar dos dias, o ancião foi percebendo que a menina não conseguia chegar no horário combinado. Chegava sempre um pouco depois. Isso foi acontecendo por muitos e muitos dias.
E então ele resolveu chamar a atenção da menina. Mas não foi isso que combinamos? Você agora, cada dia que passa, chega um pouco mais tarde? E a camponesa, envergonhada, disse ao homem que a culpa não era dela, era do barqueiro, porque entre a casa do ancião e da camponesa havia um rio, e para atravessar, a camponesa sempre precisava de um barco. E o barqueiro vinha atrasando ao pegá-la do outro lado do rio. Então o ancião disse a ela: mas você não precisa esperar o barqueiro? Você nunca recitou o mantra Om Mani Padme Hum? E a menina disse a ele que conhecia, mas que não havia recitado nenhuma vez ainda. Então o ancião disse a ela que se ela ficasse recitando esse mantra com muita fé, muito carregada de amor, ela conseguiria até caminhar sobre as águas. Bem, depois disso, a camponesa, bastante envergonhada, foi embora. E os dias foram passando. Dia após dia, a camponesa passou a chegar sempre no horário combinado. E o ancião estranhou. Depois que chamou a atenção dela, ela não perdia mais a hora. Então ele resolveu perguntar o que é que ela estava fazendo para chegar assim sempre pontual. A menina então respondeu: mas Senhor, mas foi o Senhor mesmo que me ensinou como eu conseguiria me manter aqui pontualmente todos os dias? Ele falou: eu ensinei? Sim, o Senhor me disse que se eu recitasse aquele mantra com muita fé, muito carregada de amor, eu conseguiria caminhar sobre as águas. E foi isso que eu fiz. Tenho que agradecê-lo, porque eu consegui. Graças ao Senhor, não me atraso mais. O Senhor ficou muito desconfiado. Imagina, a camponesa caminhando sobre as águas. E então ele foi até próximo do rio para observar aquele milagre. A camponesa então, recitando o mantra, foi caminhando sobre as águas. E ele então virou para o ancião e o chamou: venha, Senhor. O Senhor me ensinou a fazer isso. Venha caminhar comigo sobre as águas também. E o ancião começou a recitar o mantra, foi chegando próximo do rio, e enquanto seus pés começaram a tocar um pouquinho da beira do rio e a água, ele levantou a sua veste um pouco para não molhá-la, e à medida que foi segurando a veste e caminhando, ele começou a afundar. Ele recitava o mantra, mas não caminhou sobre as águas. A menina então virou para o ancião e disse: mas aonde está a fé do Senhor? Aonde está a fé do Senhor? Que ao iniciar o caminhar sobre o rio, levantou suas vestes para não molhá-la.
Onde está a sua fé? Certa vez, um homem muito pobre vivia em uma choupana bem pequenininha, junto com a sua esposa, junto com a sua mãe e junto com seus 6 filhos. Porém, ele andava muito infeliz, além de pobre. Porque, como a choupana era muito pequena, não havia espaço para todo mundo. E o que causava muitas discussões, muito choro e muita briga era realmente essa falta de espaço. E todo mundo se amontoava, se pisoteava. Então era um sem fim de discussões, brigas e choros. Devido à sua grande infelicidade, resolveu conversar com o Rabino. Chegou ao Rabino e disse: Santo Rabino, me ajude, não sei mais o que fazer. Eu sou pobre, moro em uma choupana pequena, vivo com minha mãe, com a minha mulher e com mais 6 crianças e brigamos o tempo todo. As crianças choram e brigam o tempo todo. O que devo fazer, Rabino? O Rabino alisou a barba, pensou: o senhor tem algum tipo de criação de galinhas? O homem respondeu: sim, eu tenho algumas galinhas, tenho um galo e alguns patos. Por quê? E o Rabino respondeu: pois então, leva eles para dentro da sua casa. O homem achou muito estranho, mas não questionou. Acho que podia ajudar, né? Ele acreditava no Rabino. Então, chegou em casa e colocou as galinhas, o galo e alguns patos dentro de casa. A situação piorou, porque além dos choros, dos gritos e das discussões dos adultos e das crianças, agora existiam cacarejos e existiam penas na sopa. Piorou muito, ele ficou muito infeliz. Foi ter de novo com o Rabino. Santo Rabino, agora eu estou tão, mas tão mais infeliz. Pense, além dos choros, dos gritos e das discussões, porque minha casa é muito pequena, agora temos cacarejos e temos penas voando. Tinha até pena na sopa. O Rabino olhou bem para ele e falou: o senhor tem um bode? O homem olhou e falou: sim, tenho um bode. E aí o Rabino disse: leva ele para sua casa. Obediente, o homem assim fez. Pegou o bode e colocou dentro de casa. Porém, imagina como ficou a situação. Além dos gritos, choros e discussões, dos cacarejos e da pena na sopa, agora tem um bode louco dentro de casa. O bode fazia tudo quanto é tipo de coisa que atrapalhava a vida das pessoas, né? Inclusive ficar muito bravo. No dia seguinte, o homem voltou a ter com o Rabino. Santo Rabino, mas ficou muito pior. Agora o bode parece louco, agora temos cacarejos e penas na sopa e estamos discutindo tanto ou mais quanto antes. E aí o Rabino disse: e o senhor tem uma vaca? O homem arregalou os olhos e disse: sim, eu tenho. E o Rabino falou: pois bem, leva a vaca para dentro de casa. O homem pensou: o Rabino deve ter ficado louco. E voltou para casa com o coração pesado, pois não sabia mais o que fazer. Então, levou a vaca para dentro de casa. A vaca pisava em tudo. O bode estava louco. Existia cacarejo e pena na sopa. E as pessoas gritando e brigando e chorando sem parar. O homem estava em desespero. Então, no dia seguinte, foi falar com o Rabino: Santo Rabino, me ajuda. Eu não sei mais o que fazer. O bode parece louco, a vaca pisa em tudo, tem um cacarejo, as pessoas brigam. Eu não sei mais o que fazer. Por favor, me ajuda. Então o Rabino olhou bem para ele, fez um instante de silêncio. Pois bem, agora volta para sua casa e tira tudo, todos os animais. Fica só você e a sua família.
O homem voltou correndo para casa e colocou todos os animais para fora. Tirou o bode, tirou as galinhas, o galo, o pato, finalmente a vaca. E naquela noite tiveram uma excelente noite de sono. Todos podiam respirar, todos sentiam carinho um pelos outros. E no dia seguinte, o homem voltou para agradecer o rabino. Ai, Santo Rabino, muito, muito obrigada. Fazia tempo que não passávamos uma noite tão feliz. Conta-se que certa vez, na cidade do Porto, em Portugal, numa grande praça, houve um grande leilão. O leiloeiro teve tanto sucesso nesse leilão que ganhou muito dinheiro. E era tanto dinheiro que não cabia em um único recipiente. Então ele colocou em sacos de couro, colocou em caixas de madeira, pequenos baús. E quando foi embora, carregou tudo isso em sua carroça, esquecendo para trás uma pequena caixinha de madeira. Nessa caixinha de madeira havia uma joia valiosíssima em formato de serpente, um bracelete. E lá também haviam 50 moedas de ouro. O tempo passou e quando anoiteceu, uma pessoa que ali passava, um homem pobre, viu aquela caixinha ali quase jogada no beiral de uma fonte. Pegou então aquela caixa, olhou em volta e não viu ninguém, e levou para casa. Quando o leiloeiro foi contar todo o dinheiro, ele deu falta daquela caixa e mandou aos seus empregados que na mesma hora passassem por toda a cidade e deixassem cartazes dando uma recompensa a quem achasse aquela caixinha. Que quem achasse aquela caixinha ganharia 10 moedas de ouro e assim poderia usufruir de todo esse dinheiro legal. O jovem pobre que tinha encontrado a caixa, quando ficou sabendo, na mesma hora foi à casa do mercador, do leiloeiro, e entregou a caixa. O leiloeiro pegou, abriu a caixa e viu a joia, fez a contagem das moedas e percebeu que nada faltava. Mas, na mesma hora, sentiu uma certa angústia. Havia prometido 10 moedas de ouro, o que é uma quantia muito elevada. Então, raciocinou rápido, olhou para o moço e disse: "Mas cadê a outra?" "A outra o que, senhor?" "A outra serpente. Na caixa tinham 2 serpentes e 50 moedas de ouro." O jovem disse que não, que ele encontrou apenas aquela serpente e as moedas de ouro e devolveu do mesmo jeito que ele havia encontrado. O mercador então disse: "Então não lhe pagarei nada, porque essa serpente que está faltando, ela tem mais valor do que as 10 moedas de ouro. Então vá para casa e fique feliz." O jovem ficou enraivecido. Aquilo não era justo, aquilo não foi o prometido. Ele ficou tão tocado com aquilo que pediu uma audiência com o rei. E o rei, é claro, o atendeu. Então ele contou toda a história. Falou do leiloeiro, falou da caixinha, falou da joia e falou que foi acusado de roubo. O rei olhou para aquele homem em farrapos, olhou para os seus ministros e se trancaram numa sala. Os ministros todos julgaram a favor do comerciante e falaram que o comerciante era um homem muito rico e era um homem muito conhecido também. Não havia por que mentir. Já o jovem pobre, a gente conhece muito bem essas pessoas. Ainda assim, o rei ficou encafifado. Aquilo ficou ressoando na sua cabeça e não passava. Então ele chamou o conselheiro real, que era um velho bem velhinho, uma pessoa que já tinha vivido muito e já tinha passado por muitas coisas. Mas ele não soube resolver o problema. Pediu então ao rei que chamasse uma audiência com os dois ao mesmo tempo, e assim eles ouviriam as duas versões. Chegou o dia, o homem pobre e o mercador foram até o rei
e contaram as suas versões. O rei via a verdade na palavra dos dois. O conselheiro real também. Ele então disse ao rei que não poderia julgar aquele caso, porque ali, certamente, haviam duas verdades diferentes, e as verdades devem ser levadas em conta. Disse também ao rei que, sendo assim, o jovem encontrou aquela caixa daquela forma e devolveu-a. Por isso, ele merece a sua recompensa. Pediu que o rei desse as 10 moedas de ouro para o jovem e pegasse a caixa. E foi isso que o rei fez. O jovem pegou suas moedas de ouro e ficou satisfeito na frente do rei. Já quanto ao comerciante, o velho disse: certamente essa caixa não é a sua caixa. Você provavelmente perdeu uma caixa igual a essa, com 2 serpentes de ouro e 50 moedas. Então esta caixa ficará em poder do rei, enquanto você que procure a sua caixa. O comerciante, quando ouviu aquilo e percebeu que ia perder todo o conteúdo, na mesma hora se ajoelhou, chorou de vergonha e pediu 1000 perdões e confessou o que havia feito. O rei olhou para ele e disse: muito bem, meu conselheiro, não existe forma melhor de trazer a verdade mediante a mim. Sendo assim, você, mentiroso comerciante, deverá dar ao jovem pobre não apenas as 10 moedas que retirei da caixa, mas também a serpente de ouro, para tentar diminuir um pouquinho essa injustiça que você fez. Foi isso que o comerciante fez, e assim foi, e assim sempre será. Conta a história que Buda, Siddhartha Gautama, foi um príncipe que durante toda a sua vida foi poupado. Viveu em seu castelo, que era cercado por muralhas, onde ele não podia ver o sofrimento humano. Ele não conseguia ver a morte, ele não podia ver a doença, ele não enxergava a dor e nem a miséria humana. Não conhecia a pobreza. Porém, quando decidiu sair de sua armadura de proteção, ele vagou pelo mundo, entendendo a natureza do sofrimento humano, até que iluminou-se. Conta-se que certa vez ele sentou embaixo de uma árvore e ali ele meditou. Foi uma das vezes em que ele atingiu a iluminação. De sua pele exalava um doce aroma de frutas e flores. Uma névoa dourada pairava pelo ar. E toda a magia do momento ficava congelada nas retinas de quem assistisse. Porém, Buda não atraía somente bons olhos. Havia muitos invejosos. Um deles era o seu primo Devadatta. Devadatta tinha sentimentos conflituosos com relação a Buda. Ele tinha inveja, mas sentia raiva, que vinham de uma enorme admiração, porém, ele também tinha vontade de matá-lo. E assim, ao observar uma cena como esta, de intensa e profunda beleza proveniente dessa iluminação, Devadatta decidiu seguir o seu desejo, decidiu matar seu primo. Esperou Buda se levantar debaixo de sua árvore e seguiu. Acompanhando seu percurso, percebeu que Buda ia passar por um caminho de onde podia ser visto lá de cima de um penhasco. E esperou lá de cima a passagem de seu primo com uma pedra na mão. Resolveu atirar a pedra para matá-lo, mirando bem na cabeça. Buda caminhava com tranquilidade
tranquilidade, sem acelerar o passo. Seria fácil atingi-lo, porém não aconteceu. A pedra caiu muito próximo, mas não atingiu Buda, que apenas levantou os olhos. E por poucos segundos cruzou o seu olhar com o olhar de seu primo Devadatta. Devadatta, envergonhado e com muita raiva, fugiu. Saiu. Porém, tempos depois, Buda encontrou seu primo próximo ao mercado de uma cidade. E ao encontrar Devadatta, Buda apenas sorriu sinceramente, um sorriso que vinha de seu coração. Devadatta ficou confuso, ficou até indignado, não entendeu nada e perguntou: Siddhartha, Buda, por que sorri para mim? Você sabe que eu tentei matá-lo. Por que age com bondade? Buda continuou sorrindo e disse: eu não sou o mesmo daquela tarde, que quase fui atingido pela sua pedra. Mas você também não é o mesmo que tentou e queria me atingir. Terminou com um sorriso e Devadatta virou as costas e por muito tempo não foi mais visto. Contam que na antiga Pérsia, que era governado por um príncipe muito honrado, muito bom, um dia esse príncipe recebeu uma surpresa muito grande e, aflito, resolveu acordar no meio da noite o seu fiel conselheiro, sábio conselheiro. E então, o conselheiro acordou e foi logo a ter com o príncipe, a saber o que tanto o preocupava para fazê-lo acordar naquela hora da noite. Quando chegou aos aposentos do príncipe, o conselheiro o encontrou surpreso, talvez até preocupado. Então o príncipe lhe contou que os seus agentes secretos haviam encontrado o que ele considerava ser um tesouro do antecessor dele, o grande rei de Morlenk. E então o conselheiro foi observar o que parecia um cofre. Abriu o cofre e dentro dele havia somente um anel, mais nada. Era um anel de uma pedra cintilante com um desenho em formato de tâmara, e nesse anel, gravado com muita delicadeza e perfeição, havia a palavra Iyasu. O conselheiro olhou para aquilo e disse ao príncipe: sim, esse é um dos mais importantes e valiosos tesouros do rei de Morlenk. Sim, nesse cofre estava guardado esse tesouro tão maravilhoso, tão valioso. Mas o príncipe, ele pensou, mas era só um anel. Mas o conselheiro explicou para ele: sim, é só um anel. Mas esse anel, príncipe, esse anel, ele tem poderes mágicos. Poderes mágicos? O príncipe olhou para ele e disse: como assim?
Ele tem um poder de acalmar os corações aflitos quando estão cheios de preocupações e também tranquiliza aqueles corações em que estão exageradamente festivos e alegres, a perder-se em devaneios. E então o príncipe pensou e... Nossa, mas que anel mágico. Puxa vida, eu vou passar a usar este anel. E o conselheiro achou que seria uma ótima ideia, porque toda vez que o príncipe olhasse para esse anel, ele iria olhar para aquela palavra e azul, que significa isso passa. E realmente iria se lembrar que tudo passa. Os momentos de alegria demais, de festas, encantamentos, eles passam. É preciso estar preparado. Mas também os momentos difíceis, de guerras, de sofrimento e preocupações, também passam. O príncipe então colocou o anel, olhou e pensou: sim, nos momentos de derrota eu lembrarei. Isso passa. Isso passa. E nos momentos que eu pensarei em me perder de tantas alegrias, eu também pensarei: isso passa. Isso passa. E assim, lembremos todos nós que todos os dias são assim. Dias bons ou ruins, tristes demais ou alegres demais, tudo isso passa. Nada é para sempre. E azul, isso passa. Isso passa.